Olá! Imagine você ter sua vida mudada assim em fração de segundos. Ter que enfrentar uma situação muito difícil, muito complicada. Isso aconteceu com Esther e Antônio. E é o que eu vou narrar aqui para você. Bora para a história? É rapidinho. Eu sou Valdenice Alves e esse é o Narraval, onde eu narro histórias de inspiração, de vivências de vida. E espero que você curta bastante esse canal. Bora para a história? Olá! Essa história se passa numa pequena cidade ao noroeste do estado de São Paulo, no início dos anos 2000. É a história de Esther e Antônio. Esther e Antônio é um casal que já estão casados assim há 8 anos. Não conseguem, né? Esther não consegue engravidar, eles fazem tratamentos, análises, um monte de consultas, exames, mas enfim, eles ainda não conseguiram que a gravidez tão desejada chegasse. Mas a vida deles transcorria assim normalmente. Esther era secretária de uma gráfica e o Antônio, ele era, hoje a gente pode chamar assim, de marido de aluguel, né? Ele fazia pequenos reparos nas residências, nas indústrias, e ele sabia muito mexer em eletricidade, ar-condicionado, encanamento, então ele fazia pequenos reparos, e isso lhe dava uma renda muito legal. E eles conseguiam conduzir sua vida assim tranquilamente. Ele trabalhava bastante, porém conseguia uma boa renda. E a vida seguia dessa forma. Esther trabalhando, o marido também, eles já tinham conquistado a casa própria, já tinham seu carro e conseguiram comprar também uma moto. Então já estava assim com a vida se encaminhando, né? Na verdade, a casa tinha sido financiada, né? Mas eles pagavam dentro dos recursos dele tranquilamente a prestação e a vida andava. O que aconteceu em um domingo? Esther convidou toda a família dela para virem almoçar na casa. E Antônio ficou muito feliz porque ele tinha assim uma excelente convivência com a família de Esther. Então veio lá os pais de Esther, veio os irmãos de Esther, cunhadas, sobrinhos, vieram todo mundo para passar o dia com Antônio e Esther. E o Antônio, ele gostava muito de preparar carne. Então, o Antônio já sempre falava, deixa que a carne é comigo. A Esther, junto com as mulheres ali da família, foram providenciar os acompanhamentos, né? Fizeram até uma sobremesa. E o almoço ali transcorria tranquilamente, tudo muito em paz. A família ali toda reunida, tudo muito tranquilo. Em um momento do almoço, a mãe de Esther fez o seguinte comentário. Vocês estão sabendo que a feira itinerante está na nossa cidade? Esther falou, não, eu não sabia. Bem, então eu vou explicar para vocês o que é uma feira itinerante no início dos anos 2000. A feira itinerante, ela reunia fabricantes de roupa, né, de todo o estado e de São Paulo, e fabricantes de calçados, né, fabricantes de enfeites para cabelo, artesanatos, eles se reuniam e eles entravam tinha uma comissão, nessa comissão entrava em contato com a prefeitura e a prefeitura ajudava, cedendo o espaço para que fosse feita essa feira. E a prefeitura colocava lá também as entidades locais, né? Tipo, que cuidava dos idosos, da PAI, o pessoal montava barracas para vender pastel, para vender sorvete, né? E refrigerante, e levantar dinheiro para as entidades da cidade. E essas feiras, geralmente, elas ocorriam no sábado e no domingo. As pessoas iam para aquela cidade, né? E faziam a feira em 2 dias naquela cidade e depois eles iam embora e no outro final de semana iam para outra cidade. Então a mãe de Esther disse que essa feira itinerante estava na cidade deles. Esther falou, nossa, eu não sabia, está. Estive lá ontem, né? A mãe de Esther falando, a feira está muito bacana, tem bastante calçado, bastante roupas, o preço está super bom. Enfim, e ali o almoço continuou. E no final do dia, os pais de Esther, os irmãos, os sobrinhos, foram cada um indo embora, né, para suas casas e tal. E realmente, quando uma família se reúne assim, a casa fica bem bagunçada, né, meio que natural. Por mais que as pessoas ajudem
com alguma organização, mas fica, né, bagunçado. Então, quando a família toda saiu, Antônio disse para Esther: vamos fazer uma boa faxina, por quê? Porque amanhã é segunda-feira, nós temos que ir trabalhar, quero deixar a casa bem organizada. Mas Esther, ela estava com outro plano, né? Ela falou assim: poxa, Antônio, a feira itinerante fica até às 20 horas. Eu gostaria de ir lá para comprar um calçado para mim. Ela queria muito uma rasteirinha, né? Praia. Eu tô precisando muito. Minha mãe disse que o preço tá bom. Vamos lá na feira, é rapidinho. Quando a gente voltar, a gente continua a limpeza aqui da casa. Antônio não gostou muito da ideia, porém, para não contrariar, ela concordou. E nisso eles saíram, andaram 3 quadras, caíram numa avenida principal. E no segundo cruzamento dessa avenida era um semáforo. E Antônio observando de longe, né, eles estavam de moto, observando de longe, o sinal estava aberto, Antônio avançou. E quando ele avança, que ele está no meio do cruzamento, uma caminhonete em alta velocidade pega o casal. Pega, arrasta eles ali, foi uma cena horrível. E Esther e Antônio ficaram ali jogados no chão. O motorista da caminhonete não teve ferimentos, a frente da caminhonete dele destruiu. Mas ele desceu e quando ele viu algumas pessoas se aproximando, ele perguntou: já chamaram o socorro? As pessoas disseram: sim, já chamamos. Então ele ficou por ali, atordoado, aquela cena toda, né? Então vamos falar um pouquinho do motorista da caminhonete. O motorista da caminhonete é José Carlos e ele vinha de um churrasco com amigos. Naquela época não se fazia exame bafômetro, né? Então, assim, não se sabe na história se ele estava alcoolizado ou não. Mas, porém, ele permaneceu no local, né? Aguardando ali o socorro. Logo o socorro chegou e ao constatarem ali Esther e Antônio, eles viram que eles estavam muito feridos, porém, eles estavam com vida. Desmaiados, né? Os dois, assim, apagaram pelo impacto, né? E o socorro os levou para o hospital. E o José Carlos, né, motorista da caminhonete, ficou no local aguardando a polícia chegar. A polícia chegou, ele se apresentou, disse o que tinha acontecido, que ele não se atentou que tinha mudado o semáforo, enfim, e se colocou ali todo à disposição para informações, para ajuda, porque fosse necessário, né, mediante aquele erro que ele havia cometido. Já no hospital, a família de Esther, né, já foram sendo comunicada e os médicos chamando os especialistas da área, né, ortopedista, cardiologista, foram chegando e constataram, assim, que tinha sido um acidente muito grave, muito grave. Então, qual era a situação? Esther teve muitas luxações no corpo, uma pancada forte na cabeça, né, o capacete dela voou, talvez não tivesse bem preso. Uma pancada forte na cabeça, luxações, assim, né, luxações, acho que não. Quando vai, esfrega no asfalto, né, aqueles machucados. E as duas pernas de Esther estavam, assim, com quebraduras expostas. Quebraduras, assim, horríveis. E a perna esquerda de Esther, ela estava, assim, bem comprometida. Eles estavam até com medo de não conseguir recuperar a perna dela. Então, ela precisava ir para o centro cirúrgico, aí montar a equipe e foi para o centro cirúrgico. O estado de Antônio já era um pouco diferente do de Esther. Ele estava com um braço quebrado também, com fratura exposta, e uma perna quebrada também, que era também a perna esquerda, que estava... A outra só tinha, assim, ralões, né, assim. A esquerda estava quebrada também, quebradura exposta, mas o pé de Antônio, ele estava, assim, destruído. Mas, então começaram as cirurgias, né, os profissionais, tudo. Enfim, quando passa aquelas primeiras cirurgias, né, aquele primeiro, então vamos ter assim um panorama melhor de qual era a saúde de Esther e de Antônio. Eles teriam que ficar muito no hospital, porque as pernas de Esther, né, principalmente a esquerda, que estava bem comprometida, foi colocado várias barras, né, de aço para firmar essa perna com aqueles pinos, e a outra já ficou mais só com os pinos, não precisou das barras, mas enfim,
eram uma quebraduras horríveis, né? E eles preocupados também com a cabeça dela, mas estava tudo bem. E ali ela foi passando os dias, foi se recuperando, precisou de mais algumas cirurgias. E Antônio, ele não conseguiu salvar o pé, os médicos não conseguiram salvar o pé dele, então ele teve o pé esquerdo tirado. Mas o restante também foi placas, né? Eu não sei bem se são de aço, de titânio, alguma coisa assim que eles colocam para ter a sustentação, para pôr os pinos, etc, para recuperação. Agora imaginem vocês, um casal que estava ali reunido com a família, que foi ali comprar uma rasteirinha rapidamente, de repente se estavam naquela situação, e vamos ver para o lado financeiro, né, da situação. José Carlos, que era o motorista da caminhonete, se colocou muito à disposição em ajudar o casal no que podia, com os remédios, com o que dava para ele ajudar. Esther tinha trabalhava lá na gráfica, ela tinha um registro, então ela continuaria recebendo o salário dela. Porém, Antônio era autônomo, não recolhia, enfim, ele não teria renda. Se ele não trabalhasse, ele não teria renda. E isso foi deixando a família também muito preocupada. Mas a família ali de Esther, de Antônio, socorreram, mobilizaram as comunidades religiosas, né? E todo mundo foi ali, mais José Carlos também sempre apoiando, né? E conseguiram que eles conduzissem suas vidas. Ficaram internados, assim, mais de 30 dias. Por um bom tempo de internação. Quando eles saem, eles vão para casa ainda tendo que ter muitos cuidados. E com 6 meses depois do acidente, eles já conseguem ir para reabilitação. Conseguem ir para reabilitação, tudo conseguiu pelo governo, e José Carlos contribuindo com algumas coisas para casa, para medicação. José Carlos foi penalizado em pagar cestas básicas, né, por conta do erro que ele havia cometido, mas também ele sempre esteve muito presente, sempre contribuiu muito com a família. E os anos passaram. Eles só conseguiram retornar a trabalhar depois de 1 ano e meio. Esther consegue voltar ao trabalho. Mas o Antônio tinha muita dificuldade ainda porque ele não tinha o pé. Então ficava difícil para ele se locomover, né? Mas já estava bem recuperado. E aí José Carlos, que era motorista da caminhonete, juntamente com a ajuda de algumas empresas, eles conseguiram um pé mecânico para Antônio. E Antônio conseguiu instalar esse pé mecânico, conseguiu voltar a dirigir moto, conseguiu retomar seu trabalho, e a vida voltou para os trilhos, porque quando se tem uma tragédia dessa, né, na família, tudo vira de ponta cabeça. E ali eles já estavam, depois de 1 ano e meio, colocando, né, a vida em ordem, podendo se manterem sozinhos, e tudo já estava bem que organizado, né, na vida deles. Mas agora vamos contar 3 anos depois desse acidente. 3 anos depois desse acidente, a família continuava junta, né, um casal muito amoroso, e já tinham nos braços uma criança. Nesse volta ao trabalho, tudo isso que teve na vida deles, Esther engravidou e teve uma linda menina. E essa menina, eles decidiram colocar o nome de Vitória, porque realmente a vida deles, depois daquele caos instalado, tudo aquilo era uma vitória, né? Vitória de recuperação, vitória de vida, vitória pela criança, vitória. Então tinha que ser Vitória. Então ele tinha nos braços Vitória e o casal conduziu a sua vida normalmente, tranquilamente. Então, qual é a mensagem que essa história de Esther e Antônio nos deixa? Que quando nós temos, assim, obstáculos muito grandes, quando a tua vida vira de ponta cabeça de uma hora para outra, dentro de todo esse caos instalado, temos que manter fortes, manter a fé. O apoio das pessoas próximas é muito importante, para que as pessoas não entrem ali numa depressão, né? É muito importante. E o casal se manteve muito unido. Então, mostrou que aquele casal amoroso, aquele casal que tinha aquela vida construída já juntos, eles se mantiveram, mesmo diante de tantos obstáculos. Mas que por fim já foram superados e realmente tudo passou e hoje eles têm a vitória.
A vitória pela vida e a vitória da filhinha deles. E isso é a história que eu narrei hoje para vocês. Então vamos lá. Se você vivenciou ou conhece alguém te contou uma história interessante e quer que eu narre ela aqui no canal, você entra em contato, vou deixar aqui no e-mail, né, ou pelos comentários, que a equipe entra em contato, a gente estrutura a sua história e eu narro ela para que ela possa servir de inspiração para as pessoas, né? Aquela coisa que possa vir contribuir para alguém que esteja passando alguma coisa difícil, que possa se associar com a história narrada aqui. Então é isso. Esse foi o canal Narraval e essa foi mais uma história e até a próxima. Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.